Eu queria agradecer a presença de todos aqui. Vou me apresentar daqui a pouquinho, falar um pouquinho sobre como que eu cheguei aqui. E vou contar também um pouco da história do software que é o nosso carro-chefe aqui na escola, que é o FL Studio. Vou falar como que ele começou, o nível que ele está hoje. E vou comentar algumas coisas sobre áudio, sobre produção. Eu queria ter até preparado algo extremamente à risca, mas como a correria aí na semana não consegui, então eu vou fazer um improviso aqui, mas espero que consiga passar alguma mensagem, alguma informação e falar também do nosso módulo do curso de produção. Meu nome é Henry, como DJ eu sou Henry J. Eu comecei a tocar nos anos 90. Eu conto a partir da primeira casa noturna que eu toquei, que foi em 1992. Eu sou da capital de Curitiba, do Paraná. Então essa casa era lá, era New House Dance. E daí para frente, né, fui investindo em conhecimento. Tanto é que nessa época a gente não tinha uma visão que o DJ ia chegar no nível que chegou hoje, né? Era uma coisa que a gente fazia, mas não tinha essa conotação profissional que hoje tem, que o DJ acabou ganhando com o tempo. E em 98 eu passei a morar em São Paulo e o meu contato com produção musical veio por causa de um grupo de rap que eu participei da Zona Leste de São Paulo. E o cara que cantava lá, ele sempre falava, o DJ tem que produzir as batidas, né? Eu falava, caramba, além de fazer os scratch aqui, eu tenho que criar as músicas. Então eu comecei a pesquisar como criar, eu posso dizer para vocês que era bem difícil, porque não tinha YouTube, não existia o YouTube ainda, e os softwares de produção também. Na verdade, assim, o que a gente tinha de computador era muito fraco nessa época, né? Eu lembro que o meu primeiro computador nessa época foi um Celeron 333, não sei se vocês já ouviram falar aí, da época do Pentium 3. Eu lembro que para tocar som em Wave chegava a travar. Então era bem difícil. Mas eu acho que foi legal assim para ter uma noção, né? E a primeira versão do FL Studio que eu utilizei, que foi um vocalista de um outro grupo de rap que me passou, porque até então eu fazia algumas montagens igual eu fazia nos anos 90, né? A gente comprava discos de base instrumental e eu editava na fita cassete ali mesmo, apertando pause ali, e depois gravava para ficar uma base inteira. E aí ele mostrou, ele falou, porra, cara, já tem um software aí que dá para criar algumas músicas, né? E aí ele me apresentou o Fruit Loops. E a primeira versão que eu tive do Fruit Loops foi 3.4. Hoje ele está na versão 12. E o FL Studio, eu vou contar um pouquinho a história deles. Essa empresa, a Imageline, que é quem cria o FL Studio, eles começaram em 1992, mas eles não trabalhavam com software de áudio. Era uma empresa que fazia software parecido assim com Office, Word, Excel, era software para a empresa. E um dos caras que criou, eles sentiram que estava muito monótono e queriam fazer algo mais interessante. Então, teve um concurso da IBM, na época, que quem ganhasse ia ganhar um computador que custava $8.000 na época, que era bem potente, a tela era colorida já, não era aquele visual do DOS. E um dos caras que trabalha na Imageline ganhou esse concurso. Eles ganharam o concurso fazendo um software, eles recriaram um software, aquele Tetrix, que é um software bem antigo. Toda essa história tem no site da Imageline lá, vocês podem ler por completo depois. E aí, daí para frente, os softwares de produção começaram a se popularizar mais e eles começaram a entrar nesse mercado aí, né? A primeira versão do FL Studio, ele era só um sequenciador de áudio, muito parecido com o equipamento que a gente tem da Roland ali. E com o passar do tempo, com a evolução dos computadores, foi possível colocar mais recursos no software, né? E eu diria que de 10 anos para cá, eu acho que a Imageline começou a brigar sério no mercado. Tem até uma história bem legal que é engraçada, que eles contam isso na história deles, que eles começaram a tentar fazer parcerias com fabricantes para poder criar hardware para eles, né? Tipo fazer um controlador MIDI próprio para o FL Studio, igual a gente tem para o Ableton Live e tal, né? E eles contam que nas reuniões, quando eles falavam que o nome do software era
Fruit Loops, o pessoal tipo, começava a dar risada, assim, quietinho no canto, ali, falava, porra, Fruit Loops? Ou seja, eles tiveram um problema também com uma empresa que faz alimentos, que eles falaram que iam processar a Imagiline se eles usassem esse nome, porque saiu um cereal, que não é um cereal de número, né, é um cereal de comer, que chamava Fruit Loops. E aí eles, para não ficar brigando judicialmente, mudaram para FL Studio. Ou seja, eles tiveram bastante coisa aí para não dar certo, né, no início. Passando toda essa fase aí, o FL Studio, na verdade, é um dos softwares mais usados no mundo. Se vocês pesquisarem aí, os principais artistas de música eletrônica usam o FL Studio. Eu acredito assim que, como eles acompanharam toda a evolução do software, eles conseguiram criar recursos e facilidades que às vezes você não acha em outros softwares. Eu, nessa fase aí de trabalhar com produção, eu tentei fugir um pouco do FL Studio, porque todo mundo falava assim, não é um software profissional. Aí eu fui lá, trabalhar com o Reason. Trabalhei um tempo com ele, não me dei bem, fui para o Ableton Live quando surgiu, também não, é um software ótimo, mas não me dei muito bem. E a partir da versão 10, a coisa mudou bastante no software da Imagiline. E aí eu voltei a usar o FL Studio e estou usando ele até hoje. Eu separei alguns projetos aqui para tentar mostrar algumas coisas do FL Studio. Antes disso, eu vou falar um pouquinho do curso, que eu quero mostrar para vocês que o FL Studio ele tem a vantagem de ter os plugins internos numa quantidade bem abundante, assim, para você não precisar ficar baixando plugin de fora. Não que isso seja uma coisa negativa, porque você pode realmente usar plugin externo, né? O problema é o jeito que a gente faz com o nosso jeitinho brasileiro, né? A gente baixa, faz craqueado, não compra o software, e isso, além de não ajudar quem cria, ainda pode danificar a sua máquina aí, com vírus e vários outros problemas que a gente já sabe que pode ocorrer. Então, uma das vantagens legais do FL Studio é que ele tem tudo, desde plugins de sintetizadores, plugin para edição, até um tema que estavam falando aqui no workshop anterior, que eu acho bem interessante, que é a coisa de VJ. Para vocês terem uma ideia, o FL Studio ele possibilita você criar o próprio videoclipe da sua música que foi produzida nele com o próprio plugin dele, sem precisar de nenhum plugin externo de edição de vídeo. Eu até vou mostrar para vocês que eu fiz uma abertura da TV DJs e foi feita usando somente o FL Studio. O que acontece é que muita gente ainda tem uma visão ruim do software, né? Justamente pelo início dele, né? Eu acho que o mais legal, antes de a gente criticar, é conhecer. Então, é o que eu explico para meus alunos de produção. O legal é realmente entender daquilo que você está mexendo, para daí poder falar com propriedade se é bom ou não. Bom, eu vou comentar um pouquinho sobre o nosso módulo do curso de produção, que a gente também vai estar falando do novo módulo do curso de produção, que a gente vai começar aí nos próximos meses. Bom, o curso inicial, eu sou coordenador dos cursos aqui da escola, e eu levei em base, assim, quando eu criei o curso, toda a dificuldade que eu tive no início. Hoje em dia, com um computador, eu consigo ter um estúdio de produção que antigamente custava R$50 mil. Então, acho que o legal é que democratizou o acesso a como produzir. Então, pensando nisso, a gente criou um módulo de curso de produção que é o inicial. Então, eu vou comentar como que é esse curso para vocês terem uma noção e depois eu vou comentar o módulo avançado. Então, nesse curso de produção, em vez de ficar um professor lá na lousa falando um monte de coisa bonita, uns nomes legais, sidechain, compressor, não sei o quê, a gente fez o aluno começar uma música do zero, desde pegar todos os instrumentos, distribuir, gravação de voz, edição, e no final está com a sua música pronta. Eu entendo que é o melhor jeito de a pessoa entender o processo de produção é esse. E o legal assim é que a gente está tendo resultados muito interessantes, de pessoas que fizeram só o curso de produção inicial e já estão vendendo música aí no iTunes, Beatport da vida. Eu acho que o conceito assim está funcionando. Qual que é o conceito? Não vamos usar loop pronto. Quando eu falo isso na primeira aula para os alunos, o pessoal até se assusta assim. Ué, mas não vai usar loop? Eu falo, não. A gente vai criar tudo. Porque o melhor jeito de você passar a identidade para uma música é você fazendo ela. Se você pegar e usar um monte de coisa que alguém já fez, talvez fique com a identidade dessa pessoa que fez.
E o que eu estou falando aqui não é criticando a utilização de loop. O loop é maravilhoso, mas depois que você entende algumas coisas básicas, eu acho que até para você modificar o loop que você pegou e mudar algumas coisas, aí é interessante. Mas, de início, voltando no DJ, é a mesma coisa que você aprendeu a apertar o sync, pronto, sou DJ. Não, não é só isso. Porque você pode pegar uma casa noturna que não tem um 2000 Nexus, que tem um 100S, ou outros CDJs, ou quiçá toca disco de vinil que não tem informação nenhuma digital. Como que vai fazer? Não, ó, não posso tocar porque não tem o sync. Ou então um cara pediu para você criar um beat de hip hop lá, e aí você não tem o pacote de samples de hip hop. Aí vai você na internet caçar. Ou uma hora você vai enjoar do seu pacote de sampler. Como que você vai continuar criando? Então é muito mais legal você aprender a criar. Então eu tento explicar isso para os alunos e a gente começa a música do zero justamente para passar por todas as etapas. Uma das coisas mais importantes que eu percebi com o tempo é a organização. Eu acho que a desvantagem que a gente tem, não dá nem para dizer que é desvantagem, né? É que o computador está tudo numa tela. Tudo aquilo que tinha no estúdio de milhões de dólares antigamente está numa telinha em formato widescreen ali. E se você não for organizado, está ferrado. Porque eu comento com meus alunos que, por mais que você tenha conhecimento, tem uma coisa que impede a gente de fazer música, é a criatividade. E se está tudo complicado, tudo fora de lugar, tudo bagunçado, a criatividade foge. Até ontem a gente teve no workshop aí com o Dazo, o Deep Leak, eles estavam falando disso. Que não é só porque você tem conhecimento, você senta lá e fala, não, hoje eu vou fazer o top 10 do Beatport. Isso não acontece. Ele falou que é uma coisa que sabe lá Deus de onde que vem e junta com o conhecimento que ele tem, e aí consegue fazer. Então, essa coisa de organização, eu acho que ajuda nessa coisa de você não perder a criatividade. Eu conto um exemplo para meus alunos, que teve um dia que você está lá na pista, lá escutando um bassline, você fala, caraca, mano, cheguei em casa tentando recriar aquele bassline lá. E eu percebi que, pela minha desorganização, deu 7 da manhã, eu falei, vou dormir porque não vai sair. Então, com o tempo, eu fui percebendo que a organização ajuda nessa ideia de você conseguir passar aquilo que está na sua cabeça para o computador. Então, a gente começa no curso mostrando para eles que a organização é importante. Então, a gente começa entendendo que tem que separar sons de frequência de grave num lugar, som de frequências de médio em outro lugar, sons de frequência de agudo em outro lugar. E hoje é legal que o software ele é todo colorido. Então, você pode colorir o que é frequência de grave, o que é médio, o que é agudo. Porque acho que todos aqui já viram um software de DJ. A gente tem a Waveform lá no Serato. Aquilo não é colorido à toa, para ficar bonitinho. Lá tem as cores do grave, do médio e do agudo. Se você entende aquilo lá, você vai entender várias coisas do software de produção. Então, é em base nisso que a gente vai falando que a organização, renomear, que vai chegar uma hora que você vai ter tanta coisas na sua música, se não for organizado, você vai ter que ficar lendo um monte de coisa ali. Isso vai fazer perder a criatividade. Então, no curso básico, o cara começa a criar uma música do zero e sai com ela pronta no final do curso. Até no SoundCloud, depois eu vou deixar o link lá na página da DJs, tem músicas de vários alunos aí que estão produzindo já. Eu até tenho algumas pessoas aqui que já estão mexendo. Então, a ideia do curso avançado, para vocês terem uma ideia, no curso básico, a gente usa sampler, porque o sampler é diferente de loop, né? O loop é uma sequência de áudio, por exemplo, 4 batidas, que está num arquivo de áudio. Isso é um loop. O sampler não, ele pode ser só um bumbo, só uma caixa. É um sampler. Então, a gente usa isso ainda no curso básico, porque é mais fácil de a pessoa entender, né? Pega lá os bumbos, as caixas, os hats, e cria a sua estrutura musical. Outra coisa que a gente explica que é muito importante, eu vejo bastante música legais de alunos que estão mexendo no FL Studio, mas eu percebo que ela atrapalha o DJ na hora da mixagem. Às vezes o cara não se atenta a fazer uma introdução limpa, seguindo as regras de compasso certinho, ou seja, o cara já começa cheio de barulho na música, já vindo vocal. Então eu falo para eles que eles têm que entender que a estrutura que é a versão Extend, ou versão Club Mix, ela tem que ser respeitada. Porque isso atrapalha o DJ na hora da mixagem. E muitos dos DJs que estão começando, eles pulam a música que tem uma introdução mais difícil. DJs com mais experiência, o cara mixa até música que começa com vocal. Mas quem está começando já não tem essa facilidade. Então,
Até no Beatport, quando você vai comprar uma música, a primeira coisa que a gente presta atenção quando a gente é DJ é na introdução. A gente dá uma olhada na introdução, aí pula lá para o drop para ver como que é o resto da música. Porque se a introdução não for interessante, vai acabar te atrapalhando ali. Então, todos esses temas aí a gente comenta no curso básico de produção. O curso intermediário, ele vai falar um pouquinho mais de síntese sonora. Para vocês terem uma ideia, nem o sampler de bumbo e caixa a gente vai usar mais. Então, a gente vai pegar um sintetizador e vai entender como que faz o bumbo, como que faz uma caixa, como que faz um hatch. Tem um efeito nas músicas, que eu não sei se vocês sabem, que é o white noise. Nem isso a gente faz em Wave, isso a gente faz no sintetizador. Então, isso vai fazer você entender como que é uma forma de onda sine, como que é uma forma de onda quadrada, e a gente foge também desses nomes maravilhosos americanos e tenta falar de um jeito que seja legal para a pessoa entender. Porque os nomes estão lá no software, né? Depois é só decorar. Bom, então o curso avançado ele vai ser uma criação de uma música do zero, igual ao curso básico, só que de um jeito mais complexo. Então, para vocês terem uma ideia, no curso básico a gente não faz um acorde, a gente faz melodias. Até porque é um estudo à parte, né? Estudar música, conhecer notas musicais, eu acho que foge de conhecer o software. É um estudo que o cara tem que ter à parte. Mas a gente já dá uma introdução no curso básico e no curso avançado a gente vai falar mais de acordes, qual o campo harmônico que você pode trabalhar. Esse tipo de conhecimento ajuda você a passar mais ainda a identidade para a sua música. Eu vou deixar a tela aqui do computador para vocês verem. Eu vou abrir aqui alguns projetos para mostrar para vocês. O legal do FL Studio é que mesmo ele tendo evoluído bastante, eles tentaram manter muito o visual que já tinha. Então, isso não dificulta quem já trabalhava, né? Então, eu vou comentar aqui bem rápido, para quem, de repente, não conhece o FL Studio, as janelas que ele tem aqui para a gente entender melhor. Deixa eu só fechar todas aqui. Uma coisa que a gente comenta também no curso de produção, que é legal o aluno entender e conhecer os atalhos do software, porque isso evita de você ficar no mouse ali caçando as ferramentas que a gente mais vai usar. Bom, eu vou comparar sempre com o software de DJ, que fica fácil para todo mundo entender. Aqui na lateral, a gente tem o browser, que nada mais é onde você tem acesso aos seus pacotes de sons, né? Por exemplo, os samplers. Aqui eu entrei na pasta de drum, eu tenho a pasta de kick. Deixa eu ver se está saindo o som aqui. Então, aqui eu posso ir escolhendo o tipo de bumbo que eu quero, né? Aquele famoso 808 da Roland, né? Tem aquela ressonância absurda ali. E uma coisa que é legal, o cara que vai produzir, ele tem essa noção na hora de criar. Eu não posso fazer o Electro House com um bumbo 808, que não vai combinar. Talvez ele combine mais para um dubstep, para um trap, hip hop. Por exemplo, eu não posso fazer um deep house com um kick desse. É isso que eu comento com os alunos, que às vezes eles trazem músicas e falam, é um deep house. Aí você escuta e fala, só não está parecendo um deep house. Então, o timbre, o tipo do som é legal você entender. Então, aqui você tem esse monte de instrumentos aí, que é justamente para você entender. E o legal é que da instalação básica que você faz do FL Studio, você já tem acesso a tudo isso. Ó, por exemplo, aqui, a parte de hats, né, que seriam os pratos de bateria aí, ó. E o legal é que você pode alterar o timbre, né? Por exemplo, vou carregar um aqui. Esse aqui é bem clássico dos anos 80, então eu vou carregar ele aqui num pattern. Vou mostrar para vocês aqui como que alteraria. Deixa eu só abrir um projeto novo, porque esse aqui já tem coisa. Perfeito. Certo.
Bom, o pattern, ele é onde você começa a música, né? Depois eu vou tentar criar uma coisa do zero aqui para vocês verem. Então, aqui no FL Studio, no caso, eu posso sequenciar, que é igual a gente fazia aí nos equipamentos da Roland, né? Então, aqui eu sequenciei 4 hatch, só que eu vou colocar eles no lugar do hatch, né? Porque o hatch ele fica no contratempo entre o bumbo e a caixa, né? E vou carregar um bumbo aqui também para vocês verem. O bumbo, kick, pedal, cada um fala de um jeito aí. E é bem ruim fazer essas coisas com o microfone na mão. Vou falar, hein? Perfeito. Então aqui eu teria uma sequência básica de música eletrônica. Aqui em cima eu altero o BPM. Então se eu der um play aqui eu tenho isso, ó. Bom, a primeira coisa que me incomodaria aqui é esse hatch. Ele está muito maior do que ele precisa na música. Então, isso que é alterar o timbre. Então, por exemplo, todos os canais aqui do FL Studio, ele tem um editor do sampler. Então, por exemplo, aqui eu tenho o desenho de como que está o meu hatch. Então, aqui eu posso cortar um pouquinho do final. Eu vou fazer com a música tocando, vocês vão perceber a diferença do som. Então, aqui eu já conseguiria um espaço para outros hats. Você precisa trabalhar cada timbre ali para justamente ter um espaço para o outro som tocar. É igual você pegar um bumbo igual esse daqui, ó, e depois querer fazer um bassline igual do Alok. Como? Você não está deixando espaço para o bass, porque essa ressonância do kick vai atrapalhar o bassline, que são frequências iguais. Então, o que você faz é trabalhar cada som para chegar para todos soarem bem ali, né? Outra coisa legal aqui do painel de edição do sampler, eu vou tirar aqui 2 hats e ele ficaria assim, ó. Então eu poderia ter um hatch mais swingado simplesmente usando recursos da própria ferramenta aqui. Todo mundo aqui sabe o que é eco e o que é delay, né? São repetições do som, né? Então, muita gente, às vezes, vai lá no mixer e coloca uma máquina de delay. Não precisa. Aqui mesmo você já consegue ter um som mais... Não sei se dá para vocês verem aí pela resolução, mas está escrito eco e delay aqui. Olha como que ficaria. Ó. Então, o que a gente faz aqui no curso é fazer o cara não só saber colocar o preset, mas saber entender o que cada botãozinho daquela ferramenta faz. Então, vou dar um exemplo básico aqui. Esse primeiro aqui, ó, é o feedback, é a quantidade de volume que vai ter do eco, não do som original, do eco. Para o final aqui, ó, eu tenho o controle do time, que, por exemplo, aqui o eco está mais ou menos no ritmo, né? Ó. Se eu alterar o tempo, olha o que acontece. Então, eu vou deixar ele mais lento. Ó. Então, ele vai criar swings diferentes ali, ó, mais rápido. E isso é muito de testar, né? Ana Maria Braga. Som. Mas você tirou o grave da minha voz? Não, tô brincando, tá bom assim. Bom, o que eu estava dizendo aqui é que no próprio canal do sampler aqui você tem como alterar várias coisas do sampler, né? Então aqui o que eu comentei é um recurso de eco e delay, que vai te deixar alterar o time e várias outras coisas. Aqui embaixo, ó, eu não sei se dá para vocês visualizar, não, mas deixa eu ver se dá para ver o mouse aqui. Aqui, ó, nesse quadradinho que eu estou mostrando, ele mostra um número ali. Ele vai te deixar mostrar para o software quantas vezes vai repetir esse eco. Aqui no caso está com 4. Porque, por exemplo, se eu colocar mais de 4 vezes, o eco desse primeiro som aqui vai atrapalhar o outro. Então vai começar a embolar. Então tem várias coisas que é legal a gente entender para justamente tentar fazer o som acontecer. Eu vou carregar uma caixa aqui.
Eu vou clicar aqui e colocar Reset, que é o padrão. Na minha opinião aqui está um pouquinho alto, correto? E uma coisa que a gente já vai fazendo sempre quando está criando a música, que hoje em dia eu vejo que a galera chega aqui muito pilhada com mixagem e masterização. Então é legal ter essa fase de aprender aos pouquinhos, para lá no final você dominar melhor a coisa mais avançada. Então eu vou incluir uma caixa aqui, tentar fazer um main part, que seria tipo uma parte principal da música, e disso aqui sairia poderia sair uma música aí. Bom, então eu vou pegar aqui os samplers, vou na parte aqui de percussão. E essa escolha aqui é igual fazer comida, né? É muito de cada um tem um gosto, ou então vai seguir a referência daquele estilo que você vai fazer. Se eu for fazer um tipo, ele tem uma caixa mais aberta, com mais reverb. Se for um techno, é uma caixa mais curta. Ó, eu acho que essa aqui já cai bem já. Então no FL Studio eu posso simplesmente arrastar aqui e soltar, que eu acho uma coisa muito perigosa também, porque você pode estar com um monte de coisa legal aqui e soltar em cima de um que já está tudo ok. Então para isso eu comento para os alunos que é melhor você clicar com o direito do mouse, não dá para enxergar ali, mas tem a opção aqui, incluir em um novo canal. Isso evita de você carregar num canal que já tem. Bom, a caixa ela vai ficar sempre no segundo tempo depois do bumbo. Não sei se dá para ver mais ou menos ali. Vou dar um play para a gente ver como ficou. Bom, como esse hatch aqui eu deixei ele meio sequenciado ali, eu preciso de um que dê uma referência mais reta ali, né? Eu vou pegar um outro aqui. Vou pegar um bem curtinho aqui. Eu acho que esse aqui é legal. E vou colocar ele aqui no mesmo lugar do outro hatch. Só que esse aqui já vai preencher todos os espaços aqui. Cada quadradinho desse que eu clico no FL Studio chama step. Então eu pulei 4 steps de um hatch para o outro aqui, né? Então um vai ter mais sequenciado, né? Esse hatchzinho que está no contratempo, e o outro dá um swing a mais pro som ali, né? Aí eu posso colocar uma infinidade de sons assim para gerar, para swingar. Isso aqui também é muito de gosto, né? Às vezes na aula é engraçado, que a gente faz o curso em turma. Teve uma turma aí que tinha um cara que curtia dubstep, o outro curtia deep house, e um cara que tinha mais idade curtia os sons dos anos 90. Então os caras quase saíam na mão assim na aula, né? Que não, esse aqui é legal, não, esse não é. Mas no final a gente fez um deep que no meio virou trap. Ou seja, a ideia era a pessoa entender como que funciona a ferramenta. Eu até explico para os alunos que na aula a gente não está preocupado em fazer o top 10. É entender como que funciona, como que é o recurso, e em casa ele vai fazer com mais calma lá o estilo que ele gosta, né? Então a preocupação quando você está aprendendo não é a música ficar top. Não vai ser essa música aqui que você já vai virar um Tiesto da vida, é mais para aprender, né? Então eu vou pegar aquele sonzinho que eu coloquei lá e vou colocar ele em qualquer lugar aleatório aqui. Isso pode ficar bom e pode ficar ruim também, né? Um pouquinho, tá um pouco alto. Aqui no lado, ó, não sei se vocês estão vendo, aqui eu tenho o volume de cada som. E do outro lado aqui eu tenho o pan. O pan é o balanço, né? É o controle do volume do som para o lado esquerdo e para o lado direito da caixa de som. Por exemplo, se você tiver 4 hats, seria ideal que cada um tivesse um pouquinho para cada lado ali, para não ficar todos batendo no centro ali, né? Então, digamos que está maravilhoso, está lindo, é isso aqui que eu quero. Então, eu vou colocar aqui um sintetizador. E uma coisa engraçada assim que na aula, porque graças ao YouTube, né, vários sintetizadores ficaram populares, né? Que nem o Silent, Nexus. Aí eu explico para os caras que a gente não vai usar eles. Eu já tomo um susto, né? Não vai usar o Silent? Não, a gente precisa conhecer primeiro o que tem dentro do nosso software. Os controles são basicamente os mesmos em qualquer sintetizador. Eu consigo tirar o som nos plugins do FL Studio igual tem no Silent. Só que para isso eu preciso entender que uma forma de onda junto com outra, que mexendo no filter, ou seja, entendendo os parâmetros do sintetizador que eu vou entender como que faz isso.
Eu vou pegar aqui um dos mais simples que tem no FL Studio, que é esse aqui, ó, o 3x Oscillator. Ele, agora na versão 12, ele vem com preset. Só que a gente começava o curso aqui com FL Studio 11 e esse plugin ele não tem preset. Então você tem que criar na unha ali o synth. Que eu acho que isso que é mais complicado, né? O legal dele, deixa eu ver se dá para vocês verem aí, isso. Ele já tem aqui o desenho da forma de onda, ó. Essa onda aqui é a onda para fazer grave, né? Por exemplo, eu vou fazer um som, eu tenho que mudar ele aqui para o piano roll, né? Aqui no teclado de qualquer computador, quando você instala o FL Studio, da letra Q em diante, você tem a escala de Dó maior, que todo mundo conhece desde criancinha, né? Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então eu tenho as notas aqui, ó. Mas é muito mais legal, né? Se os dólares estiver sobrando no bolso aí, você tem um controlador MIDI. Muito mais legal. E nem é tão caro, comparado aos preços que a gente pagava em sintetizadores antigamente, né? Hoje em dia barateou, eu diria que isso aqui é semelhante ao que a gente tem da controladora comparado a um CDJ. Ele é um equipamento que sozinho não funciona, ele precisa estar plugado no computador. Então esses controladores ficaram mais baratos por causa disso, porque ele só controla o sintetizador do software. Então é bem acessível aí. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui Aqui no caso, ó, eu já consigo visualizar da onde até onde que eu tenho que preencher. É como se fosse um loop ali, né? 4 tempos, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu até nem tenho muito espaço para fazer muita variação de nota, né? Mas eu vou colocar aqui Não sei se vocês repararam que a linha é o tempo da batida, né? O bumbo, a caixa, o bumbo e a caixa. Então eu coloquei no contratempo, que é normalmente onde o bass fica nas músicas, né? E aí isso não parece nada com o bass. Por quê? Porque ele está numa oitava muito alta. Aqui no caso eu tô, acho que não dá para enxergar aí, mas eu estou no C5, que é o Dó central, que é o meio do teclado aqui. Então eu vou reduzir ele aqui 1/8. E no FL Studio tem um atalho, não sei se vocês conhecem, que é o Ctrl, e a seta para baixo você desce 1/8. Já ficou um pouco mais grave, né? Então vou descer mais uma. E assim vai. Aqui a gente já nem consegue ouvir direito, né? Então aqui já teria um baseline. Esse timbre, ele está usando só aquelas ondas lá que já vem de preset, né? Ou seja, aqui são 3 osciladores, né? Todos eles estão com as mesmas formas de onda. Se eu mudar uma, já altera o som, ó. E se eu for alterando as outras, aí vai alterar o som mais ainda. Ou seja, então é isso que a gente vai entender, no caso do curso básico, o que uma onda com a outra muda no som ali, né? E vou incluir um outro sintetizador do FL Studio, que daí já é um pouco mais legal de mexer. Que é isso daqui, ó. O legal desse sintetizador é que ele já tem alguns efeitos para você poder utilizar. Por exemplo, não dá para ler aí, mas aqui onde está o mouse, ó, eu tenho reverb, delay, flanger, eco, tudo já no próprio sintetizador. Então eu vou copiar aquela mesma nota que eu tinha criado ali no baseline e vou colar, essa é a facilidade, né? Copia e cola. Nesse som aqui vocês vão ver que ele já é mais interessante, ó. Só que eu vou subir algumas oitavas aqui. Subir um pouquinho mais. Tem que subir, que senão a gente não consegue ouvir tá muito grave, né? Eu vou tirar os outros sons e deixar só ela. Isso aqui é mais ou menos o que está sendo usado muito agora, né? Que é um bass analógico que tem nas músicas aí de grandes artistas atuais.
E o legal de você usar um sintetizador e não usar um sampler é que você pode alterar a sonoridade, mais ou menos igual eu vou fazer aqui, ó. Então aí, dependendo da criatividade de cada um, já dá para fazer várias evoluções. E aqui eu estou falando de coisas extremamente simples, assim, que qualquer pessoa que começa a mexer com FL Studio já começa a ter uma certa noção, assim. Então é juntar isso com os outros instrumentos, né? Bumbo, caixa. Vou ligar só o kick aqui para a gente ver como que fica com o bassline. E aí numa parte que, por exemplo, vai mudar o compasso, você faz uma automação ali, né? Eu vou ver se conecta aqui meu controlador MIDI para mostrar para vocês o quanto é legal ter um controlador também. Porque daí isso que eu estou fazendo com o mouse aqui, eu já consigo fazer manualmente aqui no equipamento. Windows básico, né? Então eu vou entrar aqui nas configurações gerais do FL Studio. A primeira opção que tem, se dá para vocês verem aí, é MIDI. Puxar um pouquinho para o lado aqui. Certo. Então nessa opção eu vou selecionar o controlador que eu estou usando. No caso, esse aqui é o MPK 225. Então ele está ativado. E aí eu vou poder utilizar ele para fazer a sonoridade ali, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho a latência, que isso atrapalha. A latência é o atraso, o tempo de resposta, né? De quando você aperta a tecla e ele responde. Eu estou usando a placa de som interna do Windows, né? Então ela não tem uma capacidade de uma placa DMI áudio, de uma placa mais profissional. Mas assim mesmo eu vou reduzir a latência. Não dá para vocês verem, deixa eu ver se dá para baixar aqui. Não dá para enxergar muito aí. Mas aqui ele diz quanto que eu vou ter de atraso em milissegundos. Então eu vou tentar reduzir aqui. Mas já dá para criar alguma coisa aqui, né? Ó. Mas o que eu queria dizer, na verdade, não é tocar. Eu queria mostrar para vocês como é fácil controlar. Então, por exemplo, no controlador MIDI aqui, ó, eu tenho esse controle aqui que seria tipo um pitch bend assim da nota, né? E eu tenho um outro aqui que ele vem sem mapeamento nenhum, que é justamente para você mapear na função que você achar interessante. Então, por exemplo, eu vou clicar nesse botão aqui com o direito do mouse, e aí vocês não estão enxergando nada, mas tem uma opção aqui que está escrito Link to Controller, ou seja, um link para controlar esse botão. Eu vou clicar nessa opção Link to Controller, ele apareceu uma telinha ali, quando eu mexer aqui no botão, ele já entende. Não sei se dá para... Deixa eu tirar aqui que está bem em cima ali da divisão. Olha, ó. Dá para ver que eu estou mexendo aqui na controladora e eu mexo lá no controle do sintetizador. Ó. E há alguns sintetizadores, esse por exemplo, que ele já vem com vários presets aqui em cima, ó, que eu posso ir trocando de Ableton Live, Logic, FL Studio. Quando eu clico já está tudo mapeado. Aí eu não preciso ficar mapeando igual eu estou fazendo do zero. Essa questão de mapear é muito semelhante ao que acontece com as controladoras de DJ. A gente vê o cara que de repente compra a controladora que funciona com o Serato, mas em casa ele usa o Virtual DJ. Aí ele pluga lá, não funciona. Por que não funciona? Porque não tem esse controle, né? Chama um mapeamento. Então aqui é a mesma coisa. O legal é que as controladoras para produção já vêm com os mapeamentos salvo nela. Então é só você trocar o preset. Então aqui eu poderia estar numa parte mais calma, né, do bassline, ó. Dá para ver ali. E aí se eu fosse fazer uma parte mais avançada, mais pesada ali no som, né? Então, para vocês terem uma ideia como realmente vai facilitar vocês terem um controlador MIDI até para criar, né? Porque eu posso ir apertando os pads aqui, ele já vai gravando lá o bumbo, a caixa, né? Vai ficar quase igual a galera do hip hop aí usa para criar as batidas, né?
Eu vou abrir um projetinho aqui que já está bem mais adiantado, daí fica mais fácil e a gente ganha tempo, porque já está acabando e eu não falei quase nada. Então eu vou dar um play aqui para vocês terem uma ideia. Eu usei tudo sintetizador nativo do FL Studio. Nada foi externo. E aqui, para vocês terem uma ideia, nem o kick eu usei sampler. Eu usei um sintetizador de kick que é do FL Studio, que é bem antigo já, que é o Fruit Kick. Você consegue criar 808, kick de Deep, kick de EDM, qualquer tipo de kick você cria com esse aqui. Vou dar um play para vocês verem. Vou tirar o bumbo aqui, pra vocês verem só o bassline. Eu usei aquele mesmo que estava. A parte de bateria, eu usei também sintetizador de bateria. Isso é legal porque você tem controles que você não teria com sampler. Por exemplo, vocês estão vendo a sonoridade dessa caixa aí, né? Se eu vier aqui no Decay, olha como que ela muda, ó. Então, é sempre mais interessante eu mexer com o sintetizador do que usar o sampler ali, né? Cru, pronto. Porque daí para fazer isso eu teria que carregar lá um reverb ou vários outros plugins para poder chegar nessa sonoridade. Aqui no caso é um sintetizador de parte de bateria mesmo, nativo do FL Studio. Bom, eu vou dar uma corrida aqui para tentar falar da parte de vídeo do FL Studio. Eu vou dar um exemplo aqui com o projetinho que eu fiz aqui para fazer o vídeo da TV DJs, né? A gente transmite na internet alguns eventos e aí tem o canal TV DJs. Então eu criei a música aqui do zero e ainda deu para usar aqui os efeitos visuais, ó, que é uma coisa que mistura, sei lá, edição de vídeo, trabalho de VJ. Vou dar um play para vocês verem. Na verdade era o vídeo de abertura, né, que ficava antes de começar a transmissão. Então eu consigo fazer a imagem pular na batida da música, consigo colocar a minha logomarca. Tudo isso eu estou usando somente plugin nativo do FL Studio. E ainda tem plugin que fala o que eu escrevo. Vocês viram ali que teve falando EDJs, né? Eu vou pegar uma música aqui. A ideia desse plugin o cara criou sua música, eu tenho a possibilidade de fazer o videoclipe dela. Não um videoclipe, mas um vídeo de imagens da música, né? Para, de repente, divulgar no YouTube aí. Eu vou pegar uma outra aqui para vocês verem. Aí vai ilustrar bem isso. Tudo para música. E o projeto da música tá aqui de fundo, ó. E o mais legal é que não tem nenhum sampler no projeto, né? Tudo é criado. Vou dar uma adiantada aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho a latência, se não aumentar, né? Senão ele vai ficar travando aqui. Aí. E todos os synths que vocês estão escutando não tem nenhum plugin externo. É tudo nativo do FL Studio. Vocês veem como dá para chegar em várias sonoridades aí diferentes. Eu acho que eu tenho aqui um dubstep. Então, ó. E aí, lógico, o dubstep já tem uma coisa toda mais sinistra, né? Então o vídeo segue essa ideia, ó. Então aqui embaixo, ó, vocês estão vendo o plugin que é nativo para vídeo. Então, olha o vídeo aí que legal.
E o legal é que ele não é tão pesado, porque as primeiras versões desse plugin era muito pesado. Precisava ter um computador da NASA para rodar. Hoje em dia, qualquer Windows aí roda. Certo? Só para vocês entenderem aqui. E por último, eu queria mostrar aqui para vocês que às vezes a gente tem aula demonstrativa aqui na iDJs e muita gente às vezes acha que o FL Studio é feito só para mexer com música eletrônica, mas na verdade ele é um software que serve para trabalhar com qualquer estilo de música, não só eletrônico. Então eu tenho um projeto aqui que é de uma banda de rock que foi feita do zero, captado tudo no FL Studio, justamente para a gente entender que não é só um software para música eletrônica. Então vou dar um play para vocês verem. Então, por exemplo, aqui eu tenho a bateria, que foi captada de uma bateria real, né, microfonada. Aqui eles usaram um baixo, que na verdade aqui é um sintetizador do FL Studio imitando um baixo real. Junto com a bateria. A parte da guitarra aqui, ó. A guitarra um pouco mais pesada. E o vocal. There's no escape. E tudo junto. O que exige aqui, lógico, para captar uma banda é uma placa de som multicanal, que eu acho que daí é a parte mais complexa, porque é muito caro uma placa de som que consiga captar a bateria e as várias partes da bateria ali, né? Uma placa com 8 canais de entrada, né? Então, a parte de trabalhar com banda ficaria mais complexo pelo fato de necessitar de uma placa que tenha vários inputs, né? Várias entradas. Então, é isso aí. Eu vi que eu falei pra caramba aqui. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, a Tati está com o microfone aí. Vocês podem, de repente, eu posso tirar alguma dúvida de vocês. Essa placa aí que você falou, poderia gravar separado, né? A primeira guitarra. Isso. Eu tenho um amigo meu que ele gravou uma música de uma banda de reggae que eles têm, e um dos caras é DJ e ele fez isso com a placa do Cerato. Por exemplo, a placa do Cerato ela só tem 3 canais, né? 6 mono e 3 estéreo, que é o SL3. Então ele fez como a Tati falou, ele gravou primeiro só a parte da bateria usando 3 canais, depois gravou mais outros instrumentos e outros, e depois no software ele juntou tudo, né? Acho que a parte ruim aí, no caso, é que daí as pessoas têm que tocar tudo certinho, seguindo o metrônomo, para não sair do ritmo ali, né? Mas se tiver uma banda que tenha uma placa que tenha várias entradas, já grava tipo ao vivo, já direto. Essa parte do vídeo já tem essas imagens no FL? Já vem com as imagens? Como funciona para a gente fazer tipo um clipezinho da música? Ele é como se fosse um sintetizador de imagem, assim, por exemplo. Ele pega você tem lá as cores RGB, que são as cores primárias. Você pode fazer uma linha e essa linha fica verde, amarelo. Essa linha você pode fazer virar um círculo. Igual ali no logo da TV DJs, em volta da TV tinha um círculo que ele ficava pulando no ritmo. Aquilo são tudo coisas que foi criado ali, né? A única coisa que foi criado fora foi aquela TV antiga. Foi no Photoshop daí que a gente faz a imagem e depois joga para ele. Então ele aceita arquivo de imagem, você pode abaixar, igual o rapaz falou no outro workshop, você pode pegar loops de vídeo também e colocar nele. E tudo isso você sincroniza com as batidas da música. Só para finalizar essa parte de imagem, isso é só no FL12 ou o 11 também faz? Desde a versão 10 já tinha isso. O que eles melhoraram foi o motor, para o processamento ficar mais leve. Porque eu lembro quando eu tentava fazer isso na versão 10, mesmo com um computador com i7, com 16 GB de memória, ainda ele trabalhava meio que querendo travar ali. Agora, aqui, por exemplo, eu estou com um computador que é i5, tudo bem que é um ThinkPad, mas ele está só com 4 GB de memória.
e roda sem travar. Então, o que ficou melhor no 12 é que ficou mais leve. Na verdade, tudo do FL Studio ficou mais leve na versão 12. E além de ele ficar mais leve, uma das coisas legais que até ontem o Deep Leak estava falando no... E lab especial. Ó, efeito especial. O Deep Leak estava falando que uma coisa legal do Logic é que você abre o plugin e você consegue esticar ele e diminuir. Ou seja, ele ficou vetorizado. Agora todos os plugins do FL Studio também é igual ao do Logic. Ou seja, você aumenta, diminui, porque antes era um tamanho fixo. Isso era ruim, que você tinha que ir lá na tela lá para enxergar um nomezinho pequeno. Então ficou bem ficou melhor de mexer. Uma dúvida frequente dos alunos da escola, ou até dos pessoal que está querendo começar, né? Qual a configuração mínima necessária para migrar para o 12, ou até para instalar um 11, um 10, para quem quer começar a mexer no programa? Configuração mínima de computador. Na verdade, assim, tem uma coisa que às vezes a gente comenta na aula, a gente fala direto e às vezes os alunos ainda acham que isso não é importante, mas é muito importante. Se o aluno conseguir investir numa placa de som profissional, por exemplo, uma M-Audio, que eu não tenho uma aqui para mostrar para vocês, mas se eu conseguir investir numa placa de som para produção, esse processamento do áudio já não fica no computador, na CPU, já vai para a placa, então fica muito mais leve. Eu vou dar um exemplo bem tosco. Você vai jogar um game, você não consegue jogar num computador comum, mas se você tiver uma placa de jogo, aí roda liso. Pode ser até um computador meio fraco, mas se tiver uma placa de vídeo, ou seja, editar vídeo, então no áudio não é diferente. A placa de som, ela vai trazer todo esse processamento pesado que o processador do computador precisaria fazer, vai estar nela. Então eu diria que se o cara tiver uma placa de som externa, ele pode ter até um Core 2 Duo, lá dos anos de 2008, com 4 GB de memória que vai rodar lindo. Mas se ele não tiver uma placa de som, pode ter no mínimo aí um processador Core 5, ó que chique. O pessoal do staff aqui é muito rápido. Olha que legal, isso aqui é uma placa DMI-Audio, que por acaso a gente vende, né? O legal disso aqui é que é super acessível. E ela não tem só a vantagem de melhorar o processamento do computador, mas, por exemplo, digamos que eu tenho um amigo lá que cante. Então eu tenho a entrada para microfone profissional, que é o Phantom Power. É um microfone que trabalha com 48 volts. Então já é possível fazer isso aqui. Porque se você tiver só o notebook, o máximo que você vai fazer é colocar aquele microfoninho de headset que o pessoal usava na Lan House, né? Não existe mais Lan House, né? Então, vale muito a pena ter uma placa de som profissional aí, justamente por isso. E é um investimento muito baixo, assim, que vai te trazer mais qualidade de áudio e a vantagem também que ela vai ter a saída para os seus monitores para produção, né? As caixas de som aí. Isso aqui é muito semelhante ao que a gente precisa para, por exemplo, quem toca com vinil e usa Serato, Tractor, os Virtual DJ, precisa de uma placa de som para poder ter o uso do toca-disco. Esses equipamentos, todos eles têm uma placa de som dentro. Então eu diria que, respondendo a pergunta do Eric, que se você não tiver uma placa de som, você precisa ter um computador mais potente. Se você tiver uma placa de som, ele não precisa ser um computador tão potente que ele vai rolar ali mais ou menos de boa. Mas o mínimo aí, acho que seria, para trabalhar sem ter dor de cabeça, um Core i5 de pelo menos uns 2 ponto alguma coisa GHz e uns 4 GB de memória. Computador bem acessível hoje. Mais alguma pergunta? Bom, então obrigada, Henry. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Henry J. Obrigado pela atenção de todos.